George Bernard Shaw disse certa vez: o maior problema da comunicação é a ilusão de que ela aconteceu. Agora, para por um instante e pensa nisso. Quantas vezes você acreditou que se esforçar já era o bastante? Que o seu silêncio seria entendido? Que o seu valor era tão óbvio que nem precisava ser dito? A gente costuma acreditar que o mundo enxerga em nós aquilo que nós mesmos enxergamos, que o trabalho duro fala por si, que nossas intenções já estão claras. Mas a verdade é bem mais desconfortável. Aquilo que não é expresso, muitas vezes, nunca chega a ser conhecido. Essa é a história de um homem que acreditava que o silêncio era a força, até descobrir o preço invisível de viver sem ser notado. Daniel trabalhava em uma empresa global de consultoria em Londres. O escritório era moderno, acelerado e cheio de gente de várias partes do mundo, com culturas diferentes, personalidades diferentes, mas todos movidos por um objetivo em comum: crescer. Daniel era conhecido por ser confiável, o tipo de pessoa em quem os gestores confiavam para entregar tudo sem precisar de supervisão. Seus relatórios eram precisos, suas análises profundas e seu raciocínio sempre bem estruturado. Ele não perdia prazos, não criava problemas. Ele simplesmente entregava. Mas Daniel não era do tipo barulhento. Não interrompia conversas, não disputava atenção. Nas reuniões, ouvia mais do que falava. Não porque lhe faltassem ideias, mas porque acreditava que ideias realmente valiosas não precisavam ser forçadas para dentro da sala. Se for boa, pensava, vão notar. Então ele ficava em silêncio. Enquanto uns debatendo, ele observava. Enquanto outros apresentavam ideias ainda cruas com confiança, ele refinava as dele em silêncio. Enquanto outros criavam conexões o tempo todo, Daniel mantinha o círculo pequeno e as palavras menores ainda. Para ele, aquilo era profissionalismo. Para o mundo ao redor, era invisibilidade. Na mesma equipe havia outro colega, Ethan. Ethan era enérgico, expressivo e sempre presente. O trabalho dele não era tão preciso quanto o de Daniel. Às vezes cometia erros. Às vezes suas ideias não tinham tanta profundidade. Mas Ethan tinha uma vantagem poderosa. Ele falava. Em toda reunião, Ethan tinha algo a dizer. Mesmo quando o pensamento não estava perfeito, ele fazia questão de ser ouvido. Tinha contato com gestores sênios, opinava com confiança e não tinha medo de errar em público. No começo, Daniel achava aquilo desnecessário. Via Ethan falando e pensava: por que falar tanto quando há tão pouca substância? Mas Ethan entendia algo que Daniel ainda não entendia. Em um mundo guiado por percepção, presença muitas vezes vale mais que perfeição. Meses se passaram e surgiu uma grande oportunidade, uma posição de liderança no departamento. Não era só um cargo, era influência, poder de decisão e a chance de definir o rumo de projetos importantes. Pela primeira vez, Daniel se permitiu imaginar algo maior. Não contou para ninguém, não declarou sua ambição, mas, lá no fundo, acreditava que tinha merecido aquilo. Seu trabalho era consistente, sua contribuição era real, sua disciplina era rara. Ele pensou: dessa vez vão reconhecer. O dia do anúncio chegou. A equipe se reuniu numa sala de vidro com vista para a cidade. Havia uma tensão silenciosa no ar. Todo mundo esperando. Todo mundo torcendo. A diretora deu um passo à frente e começou. Vimos um esforço excepcional em toda a equipe. Mas liderança exige mais do que boa execução. Exige comunicação, visibilidade e capacidade de influenciar pessoas. Daniel sentiu algo pesar no peito. Então veio o nome: Ethan. A sala explodiu em aplausos. As pessoas sorriram, cumprimentaram, apertaram sua mão. E Daniel ficou ali, quieto, sem reação,
sem expressão. Apenas parado, de um jeito que ninguém notou, porque ninguém estava olhando. Mais tarde, quando o escritório foi esvaziando e as luzes da cidade começaram a brilhar lá fora, Daniel continuava na mesa. O laptop estava aberto, mas a mente dele estava longe. Pela primeira vez em anos, ele se fez uma pergunta que sempre evitou: por que não eu? Não era raiva, também não era inveja, era confusão. Porque no fundo, ele sabia que era capaz. Enquanto arrumava a bolsa, a diretora passou por ele e parou. Daniel, você tem um minuto? Os dois entraram numa sala vazia. Ela se sentou diante dele, calma e direta. Você é uma das pessoas mais competentes daqui, ela disse. Daniel levantou os olhos, surpreso. Seu trabalho é preciso, seu pensamento é forte e sua confiabilidade é algo que qualquer equipe precisa. Houve uma pausa. Mas liderança não é só sobre o que você faz, ela continuou. É sobre o que as pessoas veem e como elas se conectam com você. Daniel permaneceu em silêncio. Você não fala nas reuniões, ela disse. Não compartilha suas ideias abertamente. Não questiona nem contribui de forma visível. E, por causa disso, as pessoas não conhecem você. Aquela frase caiu com peso. As pessoas não me conhecem? Eu achei que meu trabalho falaria por mim, Daniel disse, baixinho. Ela sorriu com compreensão. Ele fala, mas só para quem já está prestando atenção. O resto, escuta antes de enxergar. Naquela noite, Daniel caminhou pelas ruas silenciosas de Londres com uma consciência diferente. Durante anos, foi cuidadoso com quem falava. Evitava conversas desnecessárias, fugiu das disputas políticas do escritório, protegeu a si mesmo através do silêncio. E, de muitas formas, isso realmente o manteve seguro. Mas havia outra verdade que ele ignorou. Foi descuidado com tudo aquilo que nunca disse. Dias viraram semanas e, devagar, algo começou a mudar. Não de forma dramática, nem de uma vez só, mas com intenção. Nas reuniões, Daniel começou a falar. No começo, só um pouco. A própria voz parecia estranha, quase desconfortável. Nem sempre as palavras saíam no momento ideal. A confiança também não veio de imediato, mas ele falou mesmo assim. Compartilhou ideias, fez perguntas, trouxe perspectivas. E, aos poucos, algo mudou. As pessoas começaram a notar. Não porque ele tivesse ficado mais barulhento, mas porque finalmente tinha se tornado visível. Um dia, durante uma discussão importante, a equipe travou. As opiniões estavam espalhadas e ninguém conseguia dar direção ao debate. Por um instante, a sala ficou em silêncio. O velho Daniel teria continuado quieto, mas não dessa vez. Ele respirou fundo e falou. Sua voz estava calma. Sua ideia era estruturada, inteligente e sustentada por tudo que vinha observando em silêncio havia meses. Dessa vez, não passou despercebida. A diretora se inclinou para a frente. A equipe ouviu e, pouco a pouco, a conversa começou a girar em torno da ideia dele. Não porque ele tivesse se tornado outra pessoa, mas porque finalmente tinha se permitido ser ouvido. Meses depois, surgiu outra oportunidade, e, dessa vez, a sensação era diferente. Não porque Daniel esperasse o cargo, mas porque já tinha mudado aquilo que mais importava. Ele não era mais invisível. Quando seu nome finalmente foi anunciado, não pareceu sorte. Pareceu alinhamento entre quem ele sempre foi e o que o mundo agora finalmente conseguia reconhecer. Existe algo importante que você precisa entender. Ser cuidadoso com quem você fala é sabedoria. Nem todo mundo merece seus pensamentos, suas ideias ou sua verdade. Mas ser descuidado com aquilo que você nunca diz pode custar mais do que a rejeição. Porque o silêncio não apenas protege você. Às vezes, ele apaga você. Apaga seu potencial, sua voz,
sua presença num mundo que decide seu valor com base no que consegue ver e ouvir. Então fale, não para impressionar, não para dominar, mas para ser conhecido. Diga o que precisa ser dito. Compartilhe o que merece ser ouvido. Expresse aquilo que só você pode trazer ao mundo. Porque, no fim, não se trata apenas de ser capaz. Trata-se de ser visível nos momentos que importam. E lembre-se, tenha cuidado com quem você escolhe falar, mas tenha ainda mais cuidado com aquilo que você escolhe nunca dizer.